Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula de logaritmos, aliás, função logarítmica. Nós vamos iniciar com os logaritmos, propriamente dito. Só lembrando, a aula está sendo gravada, tá certo? Bom, vamos ver aqui conceitos iniciais, vou fazendo as intervenções e vocês podem interromper na hora que quiser para participar, tá bom? Vamos ver o conceito de logaritmos, tá? De logaritmo. Lembremos que no estudo de equações e inequações exponenciais feito anteriormente, só tratamos dos casos em que podíamos reduzir as potências à mesma base. Se queremos resolver, por exemplo, essa equação, 2 elevado a x igual a 3, sabemos que x assume um valor entre 1 e 2, tá? Como assim? Por quê? Olha só, 2 elevado a 1 menor do que 2 elevado a x, só que 2 elevado a x é 3, né? Então, 3, por sua vez, é menor do que 2 elevado a 2. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 4, aliás, a 2 é 4. Então, a gente vê que, a gente nota então que o valor de 2 elevado a x igual a 3 vai estar, né, é um valor compreendido entre as potências 2 elevado a 1 e 2 elevado a 4. Mas com os conhecimentos adquiridos até aqui, não sabemos qual é esse valor e nem o processo para determiná-lo. A fim de que possamos resolver este e outros problemas, vamos iniciar agora o estudo dos logaritmos, cuja definição está aqui. Sendo A e B números reais positivos, com A diferente de zero, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que a potência obtida seja igual a B. Como assim? Vamos ver. Está aqui, A e B são números reais, o A é maior do que zero, diferente de 1, B maior do que zero. Tá? Olha só, log, a abreviação de logaritmo, log de B na base A igual a x. Se e somente se, vai recair na forma exponencial que a gente já estudou antes. A é a base do logaritmo, então essa base do logaritmo, a gente vai colocar ela elevado a x. E vai colocar essa potência elevada a x igual a b. Certo? Bom, em log de b na base a igual a x, dizemos o quê? Dizemos que a é a base do logaritmo. B é chamado logaritmando. X é o logaritmo propriamente dito. Certo? Então, o logaritmo é justamente o expoente dessa expressão exponencial aqui, que a gente converteu o logaritmo. Tá? Então, partezinha introdutória. Exemplos. Log de 8 na base 2 igual a 3. Por quê? Então, se você quiser ver de uma maneira melhor, você pega essa expressão e coloca na forma exponencial. 2 é a base do logaritmo, vai ser também a base da potência. Tá? Essa base do logaritmo vai ser elevado a um expoente. Qual será o expoente? O próprio logaritmo, que está depois do sinal de igual, no lado direito, que é 3. 2 elevado a 3 igual a quanto? Igual ao logaritmando, que é 8. Então, o logaritmando, que é 8, a gente coloca no segundo membro, tá? E 2 elevado a 3 no primeiro membro dessa igualdade, tá? Então, 2 elevado a 3 é 8. E assim por diante, temos aqui vários outros casos, tá bom, pessoal? Vários outros. Log de 1 nono na base 3 igual a menos 2, realmente, né? Colocando na forma exponencial, nós temos 3 elevado a menos 2, que vai dar o logaritmando, que é 1 nono. Certo? Da mesma forma, segue o mesmo raciocínio para os demais. Tá bom? Vocês podem ver aí. Bom, a operação, olha só, a operação pela qual se determina o logaritmo de b numa dada base A, pessoal, a essa operação nós chamamos de logaritmação.
É o resultado dessa operação. E o resultado dela é o logaritmo, tá bom? Então, no estudo dos logaritmos e da função logarítmica, existe uma operação. Então, nós temos várias operações que a gente estuda, né, na educação básica, né, inicialmente. Temos a adição, subtração, multiplicação, divisão, não é isso? Nós também estudamos, também no ensino médio, né, e estamos revisando agora, nós estudamos a logaritmação. É um nome que não é muito comum a gente falar, mas essa é a nomenclatura da operação entre logaritmos. Bom, vamos dar sequência aqui. Antilogaritmo. Que é o antilogaritmo? É uma coisa muito simples. Sejam A e B números reais positivos, tal, mesmo início que a gente já vem vendo, né? A diferente de zero, A é a base do logaritmo, tá? Se o logaritmo de B na base A é x, então B é o antilogaritmo de x na base A. Olha só aqui, ó. Então, nós temos aqui o logaritmando, né? A gente chamou de logaritmando, que é esse B aqui. Ele está recebendo uma nova nomenclatura, é o antilogaritmo, antilog, né? Então, log de B na base A igual a x, se somente se esse logaritmando, né, ele vai ficar isolado aqui no lado esquerdo, para ficar melhor de ver, igual a quem? Antilog de x na base A. Então, repare que o logaritmo que estava do lado direito isolado, nessa igualdade, ele vai passar a ser o quê? Ele vai passar, o antilogaritmo vai incidir no próprio x, na base A. Tá? Então, é só questão de nomenclatura. Na prática, a gente nem utiliza muito isso, não. Então, ó, tá aqui exemplos. Antilog de 2 na base 3 igual a 9. Pois, tá aí, ó. Log tá aqui, ó, do antilogaritmo. Tá aqui, log do antilogaritmo. Na base 3 igual a 2. A gente só pegou a forma, né, que a gente já vinha vendo aqui. Tá? Então, é só uma questão de nomenclatura. Eu estou passando só para não dizer que a gente não viu, tá? Muito bem. Dando sequência aqui. Bom, pessoal, consequências da definição, né? Ó, consequências da definição. Essa parte aqui sempre está pegando o A maior do que zero, né? Diferente de 1. Essa parte aí sempre aparece no começo das definições e propriedades, tá bom? Só para a gente saber a natureza do A e do B, tá bom? Então tá aí, ó, conforme tá aqui. Bom, vamos lá. O logaritmo, pessoal, da unidade em qualquer base é igual a zero, tá bom? Olha, tá aí, ó. Aqui são definições, pequenas definições que surgiram da definição principal do logaritmo, tá bom? Que a gente viu. Então, tá aí a definição. Log de 1 na base A é zero, certo? Outra consequência da definição. O logaritmo da base em qualquer base é igual a 1. Tá aqui, ó. Log de A na base A, na mesma base A, é 1. Tá bom? Bom, a potência de base A e expoente log de B. Olha só, o expoente é log de B na base A. É igual a B. Certo? Muito bem. Muito bem, pessoal. Tá aqui, ó. Olha só essa potência. A é elevado a log de B na base A. Tá? O expoente é o próprio logaritmo de B na base A. E a base da potência toda também é A. Então, o resultado disso aqui é B. Ou seja, dá o próprio B do expoente. Tá bom? Nós temos aqui dois logaritmos em uma mesma base são iguais se somente se os logaritmandos são iguais. Tá certo? Olha só, pessoal. A gente usa esse princípio para resolver equações logarítmicas, tá bom? Então, vamos lá. Log de B na base A igual a log de C também na mesma base A, certo? Tipo assim, né? A grosso modo, né? Corta-se os logaritmos e
E a igualdade que surge, será quem? Será a igualdade entre os logaritmandos, tá bom? Beleza? Pessoal, a gente vai... Pessoal, a demonstração tá aqui, ó. Log demonstrar isso daqui, olha só. Nós temos o seguinte, que log de B na base A igual a log de C na base A acontece se somente se A elevado a log de C na base A for igual a B. Então, isso aqui ocorre se somente se C igual a B, ou B igual a C, tá bom? Como a gente tem visto. É só uma justificativazinha para esse caso. Bom, vamos dar sequência. Sistemas de logaritmos. Chamamos de sistema de logaritmos de base A ao conjunto de todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um sistema de logaritmo, tá bom? Tá aqui, ó. Tá aqui, exemplo. 3 log de A na base 3 mais log de B na base 9 igual a 10. É a primeira equação do sistema. Repare que as incógnitas são A e B, tá bom? E repare que nas duas equações aparece A e B nos logaritmandos. Então, nós temos aqui, ó, na segunda equação, log de A na base 9, menos 2 log de B na base 3, também igual a 10. Então, resolver esse sistema aqui, tá, de logaritmo, é buscar achar os valores de A e B que a gente não conhece. Aqui é um sistema de equações a duas incógnitas, né? Duas equações e duas incógnitas, tá certo? Para resolver esse sistema aqui, a gente faz mudança de base, para colocar tudo na mesma base, todos os logaritmos na mesma base. Aí responde. E a mudança de base a gente vai ver já já. Olha só, vamos aqui seguindo aqui as propriedades dos logaritmos. Temos aqui essa propriedade. Em qualquer base A, o logaritmo do produto de dois fatores reais positivos é igual à soma dos logaritmos dos fatores. Ou seja, vou tirar isso aqui. Olha só. Logaritmo do produto, ele está querendo dizer isso. Logaritmo do produto, pessoal, de dois números, é a soma dos logaritmos desses números, tá certo? Para demonstrar esse resultado, essa propriedade, o livro aqui ele chama de log de B na base A de x, log de C na base A, na mesma base A de y, e logaritmo do produto ele chama de z, certo? E provar isso é provar que z, ó, z como sendo o logaritmo do produto, né? É provar que z é igual a x mais y, tá certo? Então tá aí, ó. Daí, colocando aqui, organizando aqui essas definições, x, y e z, nós temos aqui, ó, colocando na forma exponencial, log de b na base A igual a x, é a mesma coisa de A elevado a x igual a b, tá? Repare o logaritmando, tá? Da mesma forma, ó, nós temos aqui essas outras potências, né? Que na forma exponencial já, os logaritmos. E agora, o que é feito? Tá? Agora, substitui, ó, onde tem C, aqui, ó, onde tem B e onde tem C, coloca-se quem? Coloca-se A elevado a x e A elevado a y. E aí nós temos isso aqui, ó. Bom, A elevado a x vezes A elevado a y, produto de potência mesma base, né? É A elevado a soma, x mais y. Bom, cancela-se as bases, que são iguais, né? A em ambos os lados. E aí nós temos que z é igual a x mais y. Aqui é a prova dessa propriedade aqui, do produto. As outras propriedades, pessoal,
prova-se basicamente usando essa ideia de você colocar o logaritmo igual a 1 igual a x, outro igual a y, outro igual a z, e daí faz as manipulações algébricas usando sempre a definição de logaritmo. Bom, é possível provar também que logaritmo... Aqui, ó. Vamos ler aqui. Esta propriedade pode ser estendida para o caso do logaritmo do produto de n fatores reais e positivos. Como temos aqui, logaritmo desse produto aqui, B1 vezes B2, B3, reticência, Bn, como sendo igual a essa soma, olha só. Tá? A gente fez para dois números, também prova-se que vale para n números, n fatores. Tá aqui a prova por indução, tá bom? Ele faz o caso para n igual a 2, que é o que acabamos de verificar. Supõe que vale para para P maior ou igual que 2 fatores, né? Para 2 fatores já foi provado. E aí segue essa hipótese e mostra que vale para P mais 1. Pronto, tá aí que é a tese a ser buscada. Bom, daí vai aqui no primeiro membro, né, log do produto, ó. Repare que aqui nós temos o B índice P mais 1 nesse produto, certo? E aí ele quebra-se, ó, esse produto, o primeiro produto, que é o da hipótese, com esse B índice P mais 1, que é onde se quer chegar, tá? E aí usa-se o argumento que foi provado no início, né? Vai ter esse resultado aqui e esse, tá? E aí nós pegamos, nós chegamos a esse, e que corresponde ao segundo membro da tese. Bom, é só um joguinho mesmo um joguinho algébrico, né? Manipulaçãozinha, sempre usando a definição e o que foi provado antes. Basicamente é isso, essas demonstrações. Boa noite, Stênio. Bom, aí aqui o seguinte, vamos ver aqui, ó, tem aqui os exemplos. Logaritmo de 3 vezes 4 na base 5 é a mesma coisa de logaritmo de 3 na base 5 mais logaritmo de 4 na base 5, certo? E segue vale para todos os números, né, no caso. Só que temos que ter um cuidadozinho, pessoal, com relação à existência do logaritmo, tá? Olha esse outro caso aqui, ó, log de 2 vezes 3 vezes 5 na base 4. É log de 2 na base 4, mais log de 3 na base 4, mais log de 5 na base 4. Então é só transformando produto em soma, né? Bom, segue também de forma análoga aos outros casos. Bom, só uma observação que tem que levar em conta aqui, quando tem valores negativos. Para valores negativos, aqui log desse produto, tá? Então coloca-se o módulo, porque o logaritmando não pode ser negativo. São os valores de B, né, que corresponde a B, não pode ser negativo, então coloca-se módulo, certo? Bom, se x for maior que zero, então logaritmo dessa expressão, ó, é só mostrando que vale, né? Vale no caso de se envolver uma expressão algébrica. Ó. X vezes x mais 1. Então você vai e quebra log de x na base 2 mais log de x mais 1 na mesma base 2. Nós estamos aqui, viu, pessoal? Vejam só. Bom, analisando esse quinto caso, é importante analisar porque é justamente a questão da existência. Ó. Olha só, log na base 3, certo? De x vezes x menos 2. Log de x na base 3, mais log de x menos 2 na base 3. Isso acontece somente se x for maior do que zero. Tá? Por que a gente tem que tirar isso? Porque nós temos aqui, ó, log de x na base 3. Esse x que é
é o logaritmando, ele tem que ser positivo, tá certo? E aí, segue-se que também isso aqui tem que ser positivo, ó. X menos 2 tem que ser maior que zero, senão não vale. E aí nós chegamos que x menos 2 maior que zero, ou seja, x maior que 2. É só mesmo analisar essa condição de existência. Certo? Logaritmo do quociente. Algumas propriedades aqui, eu vou deixar a prova aqui, tá? Eu vou considerar mais os resultados, porque eu quero chegar na função logarítmica, senão a gente não consegue chegar na função logarítmica propriamente dita, tá bom? Então vamos lá, ó. Logaritmo do quociente. Esse logaritmo, pessoal, ele diz o seguinte, que log de b sobre c na base A é igual a log de b na base A menos log de c na mesma base A. Tá certo? Tá claro aí, ó? Esse primeiro termo aqui envolve o logaritmo do numerador. E o segundo termo, para pegar essa diferença, né? É o logaritmo do denominador. Certo? Ou seja, a gente viu agora há pouco que logaritmo do produto é soma dos logaritmos. Logaritmo do quociente, diferença dos logaritmos, tá bom? Logaritmo do numerador menos logaritmo do denominador. Tá aqui a prova desse resultado, tá bom? Essa é a prova do resultado. Muitos livros costumam sempre dar essas definiçõezinhas para ficar uma coisa mais bonita, né? Um apelo algébrico maior, tal. Mas, pessoal, ele está nada mais nada menos que usando a definição, né? Isso é tudo consequência da definição. A prova desses resultados. No livro do ensino médio eles não provam tudo, não. Tem livro que ainda prova, tem outros não. Alguns não provam tudo, não. Alguns resultados, algumas condiçõezinhas que são muito importantes para o professor ensinar em sala de aula, ele tem que recorrer a outros livros, porque tem livro que não apresenta, certo? Não coloca a justificativa. Por exemplo, dizer que um número elevado a zero é igual a 1. Dizer que um número elevado a zero é 1. Então, a gente justificou isso na semana passada, estudando as funções exponenciais, tá certo? Então, no livro didático ele já não mostra isso. Beleza? Então, a gente tem que estar sempre recorrendo a outros materiais. Então, pessoal, para provar isso aqui, então ele deu nomes aos logaritmos, depois fez parecido com o que a gente fez no caso do produto. Tá claro isso, pessoal? Dá para entender, não dá? Analisando. Repare que A elevado a Z é B sobre C. Ó. No lugar de B ele colocou A elevado a X. No lugar de C ele colocou A elevado a Y. Certo? Aí dividiu, ó. O quociente, a divisão, né, de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Tá certo? Cancela-se as bases e ficou o quê? Z igual a x menos y. Certo? Então, nós temos aqui a prova desse resultado. Só que provar esse resultado, que nós temos... Provar esse resultado aqui, pessoal, é a mesma coisa de pensarmos da seguinte maneira, ó, de provarmos que A elevado a... Deixa eu ver se isso aqui aparece. Estou riscando e tá apagado. Olha, A elevado a log... Tá para prestar não, tá só apagando.
log de B na base A menos log de C na base A. Provar essa propriedade é provar que isso aqui é igual a B sobre C. Ó. B sobre C. Se provar isso, também dá certo. Só que os livros gostam de fazer, né, de colocar mais rebuscada as provas, as demonstrações. Então, mas aqui sai também, tá bom? Que é só você utilizar o contrário da propriedade de potência. Aí sai também. Aqui tem algumas observações. Fazendo B igual a 1. Então, log de 1 sobre C na base A, utilizando o resultado que a gente acabou de ver, né? Aí, do quociente, é log de 1 na base A menos log de C na base A. Tá? Bom, log de 1, a gente já viu, né? Em qualquer base é 0. Então, aqui dá 0. E aí fica o quê? Log de 1 sobre C na base A é igual a menos log de C na base A. Certo? Aqui só para a gente ver as consequências dessa propriedade. Se B for maior do que 0 e C maior do que 0, então B sobre C maior do que 0. Né? E vale essa identidade, olha só. Essa identidade aqui, nós temos log de B sobre C na base A igual a log de B na base A menos log de C na base A. Tá? Mas, observe uma coisa. Se soubermos apenas que B sobre C é maior do que 0, certo? Então, nós temos que colocar os módulos, que eu falei nesse instante para vocês, né? Tem que colocar o módulo aqui. Por quê? Porque nós não sabemos se o B e o C, eles são positivos, e eles têm que ser positivos, tá certo? Entenderam isso aqui, pessoal? Alguma dúvida aqui? Nesses casos, nessas observações, nesse resultado aqui? Não, né? Temos exemplos aqui também, ó. Nós temos aqui... deixa eu só pausar aqui. Temos aqui esses exemplos para o caso do quociente. Então, vocês estudando, pessoal, esses exemplos aqui, se vocês dá para vocês entenderem ou vocês querem que eu desmembre cada um? Pronto, ó. Log de 2 sobre 3 na base 5. Repara, ó, essa base 5, ela, quando você coloca na forma da diferença, né? Você tem que repetir essa mesma base, tá bom? É só isso, o detalhe é esse, tá certo? E aí, ó, o primeiro logaritmo envolve o numerador, tá? E o outro o denominador. Só isso, tá bom, pessoal? A ideia é essa. Aqui, por exemplo, aqui no numerador nós temos um produto, ó, 2 vezes 3, tá? Prestem atenção que aqui ele não botou a base, ó. É em que base? Log de 2 vezes 3 sobre 5. Em qual base? Não aparece. Quando não aparece é porque a base é 10, tá bom? Aí aqui ele desmembra, ó. É log de 2 vezes 3 menos log de 5. Bom, utilizando a propriedade do produto, log de 2 vezes 3 é log de 2 mais 3. Aí menos 5, certo? Então tá aqui. E assim por diante os demais casos, mas eu vou chamar a atenção do quinto caso, que é o mais importante porque envolve condição de existência. Log de x mais 1 sobre x menos 1 na base 3, pessoal, é igual a log de x mais 1 na base 3 menos log de x menos 1 também na base 3. Se e somente se, isso acontece se e somente se x mais 1 for maior do que 0 e x menos 1 também maior do que 0. Tá certo? Ou seja, x maior do que 1. Certo? Observe, não, mas espera aí. Só vai aparecer x maior do que 1 na segunda desigualdade.
É justamente, pessoal, nessa aqui, ó. Opa. Somente nela é que vai aparecer esse x maior do que 1, ó. Porque se você passar esse 1 para o segundo membro, né, para onde o zero tá, aí sim vai ficar x maior do que 1. Esse caso aqui, ó, nós vamos ter, se passar o mais 1 para o segundo membro, né, vai menos 1. Então, vai ter x maior do que menos 1. Esse caso aqui não serve para a gente, porque x maior do que menos 1 tem infinitos números negativos aqui, né? Que o x teria que ser maior. Então, realmente o x vai ser maior do que menos 1, só que de uma maneira mais geral, né? Não, pode não. Pode não. Não pode não, porque não existe, quando você coloca na forma exponencial, é fácil de ver isso. Aí você não vai ter uma potência com o A diferente de zero, você não vai ter uma potência dando zero, nunca. Tá certo? Ou seja, entendeu? Então pronto, não precisa abrir não, né? Pronto, pessoal, olha, tá aqui o seguinte. Esse caso aqui, x tem que ser maior do que menos 1? Tem. Só que em particular, né? Aliás, pegando uma maneira mais sem brecha, sem furos, né? A gente tem que pegar esse segundo caso aqui, x maior do que 1. Certo? Então, esse aqui a gente não vai utilizar porque ele é um valor muito aberto e tem infinitos valores aqui que o x não vai verificar, tá bom? Então, tem que pegar esse caso aqui. Oi? O x não. Por que que sim, aqui, nesse x, né? Sim, esse x aqui não pode ser zero. Você está dizendo nesse exemplo? Pronto. X não pode ser zero nesse exemplo, porque essa expressão aqui, ó, é o logaritmando. Por definição, log de b, o b é o logaritmo, log de b na base A, o b ele tem que ser positivo, maior do que zero. Tá certo? Se ele tem que ser maior do que zero, e aqui x mais 1 está ocupando justamente o lugar de quem tem que ser maior do que zero, que é o b, então você tem que colocar x mais 1 maior do que zero também. Aí quando você resolve essa equação, ó, passando o 1 para o segundo membro, vai ficar menos 1. Né? X tem que ser maior do que menos 1. Opa, então estamos no caminho certo. Mas temos um segundo caso aqui. Ó. Nós temos aqui x menos 1, que também está ocupando o lugar do logaritmando b, que tem que ser positivo. Tem que ser maior que zero. Então, a gente tem que temos que impor que x menos 1 tem que ser maior do que zero também. Ó. Tá certo? Pronto, coloca... Isso, não pode ser zero. Na verdade, ele não pode ser zero porque esse x mais 1 está ocupando o lugar do logaritmando. E o logaritmando tem que ser maior do que zero, estrito, maior estrito. Tá certo? Então, ó, colocando aqui na reta numérica, você vê aqui, né? Ó, x maior do que menos 1. Ó. Na primeira equação está dando x maior do que menos 1. Se é maior do que menos 1, vai pegar isso aqui tudo, né? Tá. Só que x no caso, só que x maior do que menos 1, aqui, ainda está uma coisa um pouco aberta, né? Então, a gente vai considerar o quê? Vai considerar o segundo caso, em que essa expressão tem que ser maior do que zero estrito. Tá certo? Então, nós vamos pegar o caso de o x ser maior do que 1 estrito. Cologaritmo.
Bom, chama-se cologaritmo. Deixa eu resumir isso, né, pessoal? Cologaritmo é o oposto do logaritmo de b na base A. Tá aqui, ó. Olha só. Cologaritmo de b na base A é igual a menos logaritmo de b na base A. Tá? É apenas uma maneira de você trocar, dizer que o cologaritmo é o logaritmo com sinal trocado. Pronto. Certo? Só que, olha só, o cologaritmo de b na base A é a mesma coisa que log de 1 sobre b na base A. Certo? Por que isso? Porque esse sinalzinho de menos, pessoal, ele, por propriedade, né? Ele vai para expoente do B. Então, vai ficar, esse sinalzinho de menos aqui, ele na verdade é menos 1, né? Ele vai para o expoente do B. Vai servir de expoente para o B, ó. Aí, isso aqui seria isso, ó. Menos log de B na base A é a mesma coisa de log de B elevado a menos 1, tá? Na mesma base A. Só que B elevado a menos 1 não é 1 sobre B, né? Então, como tá ruim de escrever aqui, viu? Olha só, log de B elevado a menos 1 na base A é a mesma coisa de 1 sobre B, né? Log de 1 sobre B. B a menos 1 é o inverso de B. Concordam? Então, o cologaritmo de B na base A tanto é igual ao oposto do log de B na base A, como também é igual ao logaritmo do inverso de B na base A. Beleza? Por essa justificativa aqui, ó. E aqui tem exemplo, né? Colog de 5 na base 2 é menos log de 5 na base 2. Que é a mesma coisa de log de 1 sobre 5 na base 2. Certo, pessoal? E assim por diante, né? Segue a mesma ideia. Tá claro, pessoal, isso até aqui? Vocês viram que cologaritmo, então, é mais uma nomenclatura, né? Logaritmo da potência. Logaritmo da potência b elevado a alfa, pessoal. Alfa é um número real, tá bom? Tá aqui, ó. Alfa é um número real. Na base A é igual a alfa vezes log de b na base A. Esse expoente aqui, ó, alfa, ele desce multiplicando o logaritmo. Essa propriedade aqui. A gente usa muito. Essa sim é muito usada, essa propriedade. Certo? E aqui ele coloca, aqui tem a justificativa, tá bom? De fato, tá aqui a justificativa. Também, ó, chama de x, chama de y, transforma na forma exponencial e depois substitui. Certo? Depois substitui pegando o a elevado a y, pessoal, aqui, ó, tá? E no lugar do a, coloca quem? Aliás, no lugar do b aqui, coloca quem? Coloca a elevado a x, ó. E aí nós temos essa expressãozinha aqui. Então, fica potência de potência, né? X vezes alfa. Aliás, a elevado a x, tudo isso elevado a alfa, é a mesma coisa de a elevado a alfa vezes x. Né? E o y repete. Então, só para mostrar aí essa propriedade. Tá? Tá claro isso, pessoal? Logaritmo da potência, o expoente cai multiplicando o logaritmo. Certo? O foco principal dessa aula é a função exponencial, pessoal. Aqui é mais as propriedades do logaritmo, como sendo o inverso das exponenciais, né, digamos assim. Tá aqui um resumozinho das propriedades que a gente discutiu, ó, até agora, tá? Das três últimas. Certo? E aqui segue o conteúdo. Aqui tem alguma parte mais informativa, algumas justificativas, mas eu vou focar no principal, nos pontos principais, tá bom? Mas mesmo assim eu estou deixando tudo aí para vocês terem como base de fonte de pesquisa. Vamos ver aqui mudança de base, ó, tá? Estou passando direto aqui para a propriedade, para não ter que ler tudo, porque senão a gente se alonga demais e não vê tudo.
Pessoal, vamos analisar a mudança de base. Ó. Log de B na base A, vamos supor, mude a base desse logaritmo de B na base A para uma base C. Como é que faz isso? Aí você vai colocar na forma de fração, onde o numerador dessa fração é o logaritmo do logaritmando, tá? E o denominador é o logaritmo da base do logaritmo anterior, tá bom? Então, logaritmo do logaritmando, logaritmo da base. Em que base, Edmar? Na mesma base que você escolher, na base C. Eu posso escolher outra base que não seja base C? Pode. Tranquilamente. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui a justificativa, tá bom? Quem quiser depois ver aí ela. Vamos ver o exemplo, ó. Vamos mudar aqui log de 5 na base 3, mudar para a base 2. Como é que fica? Fica da seguinte maneira. Log de 5 na base 3, fica log de 5 na base 2, como eu quero mudar para a base 2, né, ó? Dividido por log de 3 também na base 2. Pessoal, alguma dúvida dessa mudança de base? Sim ou não? Eu não tava não. Mas foi só esse trechinho aqui. Bom, tá claro isso, né? Bom, tem uma manipulaçãozinha que é feita, se quiser, né? Pode acontecer, então, aqui vamos ver esse terceiro exemplo. Ó. Log de 3 na base 100, mudar para a base 10. Tá? Bom, nós temos aqui log de 3, né? Aqui no numerador, na nova base, que é a base 10, dividido por log de 100, na mesma base 10. Só, pessoal, que log de 100, vamos mudar no denominador, porque simplificar, porque log de 100 na base 10 é igual a 2. Tá certo? Log de 100 na base 10 é 2. Repete o numerador, né? E aqui embaixo coloca 2. Então, tá claro isso? Colocar o 2 em evidência, né? Tem que fazer evidenciar também o 1 em cima, né? Então, dividir por 2 é multiplicar por 1 sobre 2, por 1 meio. 1 meio de log de 3 na base 10. Log de 100 na base 10. Ficou claro que dá 2, sim ou não? Ficou, né? Pronto. Tá, beleza. Bom, pessoal. Log de... Bom, o que é isso aqui? Tá. Isso aqui ele tá apresentando de outra maneira a mudança de base, né? Log de B na base A é igual a esse produto, ó. Log de B na base C vezes log de C na base A. Entenderam aí? Mas isso aqui é a mesma coisa que a gente acabou de explicar, ó. Certo? Log de B na base C é a mesma coisa de log de B na base A dividido por log de C na base A. Repara que tá na mesma base, ó. A mudança de base foi para a base A. Certo? Base A. Aí aqui, pessoal, ele só pegou esse log de C na base A e trouxe multiplicando o log de B na base C, ó. E botou no segundo membro. Entenderam? E esse log de B na base A ficou isolado no primeiro membro. Só foi isso que ele fez. Tá aqui a justificativa, né? A demonstraçãozinha. Aqui, consequência de mudança de base. Tá? Bom, olha só, pessoal. Log de B na base A é igual a 1 sobre log de A na base B. Interessante, né? Repara, log de B na base A é igual a 1 sobre log de A na base B. Mas por que isso? Porque, seguinte, aqui, quando é que isso acontece, Edmar? Isso acontece, pessoal, quando você pega um logaritmo, tipo esse, log de B na base A, certo? E você quer fazer uma mudança de base. Mas qual é a mudança de base que vai ser feita nesse caso? Para aparecer um em cima. É você pegar log de B na base A e mudar para a base B.
Quando você muda para a base B, aparece 1 em cima. Porque recai na propriedade que diz assim, que log de B na base B, ou seja, logaritmo de um número no próprio número, ou seja, esse mesmo número sendo a base, vai dar 1 como resultado. Tá certo? Então, eu estou mostrando aqui a demonstração para poder a gente entender o porquê disso. Ou seja, você fez uma mudança de base, mas a sua mudança de base foi conveniente a tal ponto de você escolher essa nova base como sendo o logaritmando B. Ok? Se você escolher, pessoal, o logaritmando para ser a nova base, você vai recair nesse caso. Tá certo? Bom, aqui tem exemplo, né? Log de 3 na base 8 é igual a log de 3 na base 2 elevado a 3. Aqui, esse caso é quando você coloca pega a base, pessoal. Se você pegar a base e colocar essa base na forma de potência, certo? O expoente dessa base, ele sai para fora do logaritmo na forma inversa. Ele sai o inverso fora do logaritmo multiplicando. Ó. Repare que o 3, ó, certo? E aí, a base que era 8 passou a ser quem? Passou a ser a base da potênciazinha, né? 2 elevado a 3. O logaritmando repetiu. E esse expoente é ele que veio na forma inversa de 1/3, na forma de 1/3, multiplicando o logaritmo. Certo? Ah, muito bem. Agora sim, vamos finalizar nossa aula com a função logarítmica. Pessoal, é muita propriedade. Se vocês prestarem atenção, eu nem detalhei tudo, mas a coisa principal foi detalhada na parte de logaritmos. Tá bom? Todas as propriedades a gente viu aí, tá bom? As principais propriedades a gente viu. Bom, mas para responder às atividades, às questões, tem que usar as propriedades, certo? Na função logarítmica, é o seguinte, vamos pegar aqui a definição, tá? Pessoal, a função logarítmica, ela é definida da seguinte maneira, o domínio dela é o conjunto dos números reais positivos, né, sem o zero, né? Nem precisava dar esse zero, né? Se é positivo. Bom, positivo sem o zero. E a imagem é a reta toda. Positivo e negativo, e zero e tudo, tá bom? A imagem, o conjunto de imagem, tá certo? Tá aqui exemplos de funções logarítmicas. F de x igual a log de x na base 2. H de x igual a log Pessoal, olha só. Então tá aqui, pega x e leva em log de x na base A. Só deixando claro uma coisa aqui, pessoal. A variável x, tá? Ela é justamente o logaritmando, o logaritmando, tá bom? Logaritmando x, tá certo? Então, uma pergunta que foi feita agora há pouco é, mas não pode ser zero não, o logaritmando, né, que naquele caso era b, não pode. E quando a gente coloca na forma de função exponencial, analisa a função em si, a gente vê que o x recai justamente no lugar do logaritmando. Tá certo, pessoal? E esse logaritmando que é o x, olha só onde ele está definido. Ele está definido nos reais positivos sem o zero. Então ele não pode nem ser zero e nem ser um número negativo. Certo? Beleza. Pronto. Ah, tem aqui um caso, pessoal. Ah, pera aí, calma. Ó, esse aqui, o b, ó, g de x é um caso igual a log de x na base 1/2. A base, pessoal, pode ser um número entre 0 e 1, tá bom? Aqui dá 1 sobre 2, 0,5, né? E no D nós temos P de x igual a ln de x. Edmar, quem é ln de x? Eu destrinchei aqui para a gente entender. ln de x é o logaritmo natural. ln, logaritmo natural, tá bom? O logaritmo natural, ele tem uma base. Não está aparecendo aqui, mas a base dele, pessoal, é uma base que nem coloca nele, tá? Não se pode colocar a base nele. Coloca-se a base no log.
Então, ln de x é log de x na base e, onde esse e é o número de Euler. Aquele número, a exponencial, que é 2,71 e por aí vai, tá bom? Um número irracional. Então, é um caso bem especial em que tem uma teoria muito grande por trás disso, tá certo? Do estudo do ln de x e também da exponencial. Aquele livro que eu mostrei para vocês, Logaritmos, de Elon Lages Lima, ele trabalha justamente usando esse caso aqui, quase que o tempo todo. ln de x exponencial. Tá? Tá claro isso, pessoal? Que ln de x, sempre que vocês verem ln de x é log de x na base e, tá bom? Pronto. Tem aqui as propriedades, pessoal. Olha só. As funções f de r mais asterisco em r, definida... o seguinte, a função logarítmica, pessoal, ela é inversa da função exponencial. Vamos cravar isso aqui logo. Função logarítmica inversa da função exponencial. Já vamos finalizar, tá bom? Vamos finalizar. Já. Até 8h20 a aula. Vamos finalizar, tá? Olha, pessoal, elas são inversas uma da outra. Essa demonstração aqui é importante. Beleza. Ela é importante porque ela vai dizer que, pelo fato de serem inversas, né? Então, nós temos aqui a operação, nós podemos fazer uma composição dessas funções, tá? F composta com G, ou F bola G de X, pessoal, se você fizer as contas, você vai obter X, tá bom? E se você fizer o contrário, G composta com F de X, ou G bola F de X, você vai obter o mesmo X, tá bom? Quando é que isso acontece? Isso acontece porque elas são inversas. Funções logarítmica e exponencial. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? E fiz a composição, ó. E a gente vê que recaiu justamente no mesmo x, ó. Coloquei numa base 2 qualquer. Lá vai. Coloquei numa base 2, né? Então, recaímos no x. Aqui tem o fato dela ser crescente, né? A função logarítmica, pessoal, log de x na base A, ela é crescente se o A for maior do que 1. O A é a base. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. Ela será decrescente se a base for um número entre 0 e 1. Tipo um meio, né? Tá aqui a demonstração, tá bom? E essa é a prova. E exemplos, ó. Vamos ver aqui exemplo. Quando a base é maior que 1, olha só, pessoal. Nós temos aqui o seguinte. 4 é maior do que 2, né? Bom, é importante, muito importante esse caso, olha só. Se você tem uma igualdade 4 maior que 2, você pode aplicar, ele está dizendo que você pode aplicar o logaritmo em ambos os lados, desde que você coloque a mesma base, ó, tá certo? Ou seja, é equivalente você colocar 4 maior do que 2 ou log de 4 na base 2 maior do que log de 2 na base 2, tá bom? Só para a gente entender esse detalhezinho. Bom, porém, nós temos um caso aqui. Raiz quadrada de 5 maior do que 7. Bom, implica log de raiz quadrada de 5. Oi? Peraí, não, é porque aqui você está colocando na mesma base. Eu poderia colocar aqui base 2, tá? Eu posso aplicar o mesmo logaritmo numa base que eu escolha, tá bom? Então fica log de 15 na base 3 é maior do que log de 4 na base 3. Tá certo? É só isso mesmo. Você escolhe a base, tá bom? Eu posso aplicar qualquer base aqui. Log de 10 na base 3. Aqui nós estamos pegando o caso em que a base é maior do que 1, ó. Tá bom?
Então, para base maior do que 1, vale isso. Bom, vamos aqui adiantar, né? Já está finalizando aqui a nossa aula. Vamos ver aqui mais exemplo. Ó. Quando a base é positiva e menor que 1. A base é um número positivo e é menor do que 1. Tá aqui, a base é 1 meio. Ó. Você aplica agora, você vai aplicar a base. Se você quiser aplicar a base entre 0 e 1, tá bom? Aí você vai inverter o sinal da desigualdade. Tá certo? Porque você está toda vez que a base está entre 0 e 1, você vai ter vai envolver uma função decrescente, né? Aqui, em que na hora que você aplica o logaritmo em ambos os lados, você vai inverter o sinal da desigualdade. Pronto, em os outros casos você analisa de maneira semelhante. Bom, aqui tem mais casos. Aqui nós temos, se o x for um número entre 0 e 1, aí nós temos que log de x na base A menor do que log de 1 na base A implica o quê? Log de x na base A menor do que 0. Logaritmo de 1, pessoal, em qualquer base é 0, tá bom? Então, aqui nós temos a mesma base, ó, tá? Então, só para colocar essa situação aqui. Se o x for maior do que 1, aí nós temos o seguinte, na mesma base, né? Você aplicou o logaritmo em ambos os lados aqui, ó, log de x numa certa base A, log de 1 na base A, né? Aí obtém esse resultado aqui. Então, log de x na base A, repete, log de 1 na base A é 0. Então, se x é maior do que 1, aplicando o logaritmo de ambos os lados, você vai ter que log de x na base A é maior que 0. Mas aqui é somente manipulações que a gente faz sempre que necessário, aplicando o logaritmo em ambos os lados de uma desigualdade, tá certo? Em todos os casos que a gente viu até aqui, considerando o fato da base ser um número entre 0 e 1, ou sendo um número maior do que 1, tá? Eu vou deixar esses casos aqui para vocês verem depois, porque nós já estamos finalizando e eu quero mostrar para vocês a imagem dela, da função exponencial, e o gráfico para a gente finalizar. Olha só, pessoal, considerando aqui a mesma condição, né, para o A é um número positivo, diferente de 1, tá aqui, temos uma função definida de R mais asterisco em R, e a lei de formação dela é log de x na base A. O conjunto imagem dela é a própria reta, tá certo? Então, por que isso? F ela é uma função bijetora, então ela cobre todo o contradomínio. O contradomínio e imagem coincidem, pronto. Então, nesse caso, quando o contradomínio e imagem coincidem, aí tem-se que o conjunto imagem é o próprio contradomínio. Então, nesse caso aqui, o conjunto imagem da função logarítmica é R. O gráfico, pessoal, da função logarítmica, tá aqui esses dois aspectos, ó. Nós temos aqui, repare que foi colocado aqui a função exponencial, ó, tá bom? Função exponencial aqui somente para vias de comparação. Mas o gráfico propriamente dito da função logarítmica é esse, ó. Que é esse ramo aqui. Esse é o gráfico da função logarítmica. E esse aqui no segundo sistema de coordenadas cartesianas. Repare, pessoal, quando a definição é essa aqui, ó. Quando o A é maior do que 1, o A é a base, tá bom? Ó, se for maior do que 1, aí o gráfico ele é crescente. E detalhe, ele corta sempre o ponto 1, 0, o ponto 1, né, no caso, de abscissa 1 do eixo x, do eixo horizontal. Certo? Repetindo, o gráfico da função logarítmica sempre corta o ponto de abscissa 1 no eixo dos x. Tá? Tanto no caso crescente, que é esse que a gente está vendo aqui no primeiro sistema, como no caso decrescente, que é esse aqui, ó. Caso em que o A está entre 0 e 1. Então, quando o A está entre 0 e 1, a função é decrescente e o gráfico ele tem esse comportamento aqui, ó, também decrescente, tá certo? Tá claro isso, pessoal, a questão do gráfico? Sim ou não?
Alô? Todo mundo entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Olha, pera aí. Vamos lá. Pessoal, tá aí o gráfico, tá? Exemplo do gráfico da função exponencial, atribuição de valores, certo? E nós temos aqui um outro exemplo também por atribuição de valores. Tá finalizado nossa aula. Nada, ainda faltou aqui equações exponenciais. Pessoal, para as equações exponenciais, vocês vão estudar essa partezinha aqui. A ideia é bem simples, ó. Na verdade, a ideia é bem simples. Ó. Se você tiver uma igualdade de logaritmos na mesma base, tá? Corta-se esses logaritmos, aí estou falando isso a grosso modo, tá bom? E os logaritmandos são justamente, segue a igualdade com os logaritmandos, tá bom? No caso que f de x igual a g de x. Tá claro isso? Ó, mesma base, ó. Uma igualdade de logaritmos de mesma base. Corta-se, tá? E trabalha só com os logaritmandos. F de x e g de x. E aqui ele dá exemplos. Nesses exemplos, pessoal, tem que analisar a condição de existência. E aí eu vou querer que vocês façam isso, porque tá finalizado aqui nossa aula. E se vocês quiserem maiores explicações, eu tiro a dúvida de quem quiser que eu tire. Tá bom? Mandando no WhatsApp. Tá claro isso, pessoal? Eu nem tinha gravado essa imagem aqui, ó. A imagem das equações logarítmicas. Tá aqui. Tá aí as condições. Primeiro caso, segundo caso. E aqui um resumozinho de ambas. Bom, pessoal, então, boa noite aí para vocês. E até mais. Semana que vem vai ter avaliação, mas na aula mas eu vou fazer vai ter uma falazinha antes de eu entregar a avaliação, tá bom? Tirando algumas dúvidas. Beleza? Valeu.